Graças e paz, irmãos. Amém? Irmãos, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas, sendo que segunda-feira é feriado, mas o fato é que Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir a palavra dele. E que o teu coração esteja aberto para isso, para que Deus possa falar de forma muito clara a cada um de nós. Amém? Antes de ler o texto, eu gostaria de contar uma história. Certa vez, um mineiro perdido no deserto, um mineiro de Minas Gerais, e ele já estava entrando em desespero, porque não tinha água, não tinha nenhuma cidade, apesar de ter caminhado muito tempo, não conseguia nenhum lugar para poder descansar, comer. Ele já estava entrando em desespero. E depois de tanto andar, ele tropeçou em algo e ele abaixou, enfiou a mão e conseguiu puxar uma lâmpada. Ele falou, não é possível que esse negócio de lâmpada, será que vai sair alguma coisa daqui? Mas no desespero que eu estou, não custa nada tentar. Ele esfregou aquela lâmpada e saiu um gênio dali de dentro. E aquele mineiro ficou louco da vida. É agora que eu resolvo minha vida. E o gênio falou com ele, ó, o seguinte, você já conhece a história toda, você tem direito a 3 pedidos. O que é que você quer primeiro? Ele parou, pensou. Eu queria um pão de queijo. O gênio olhou aquilo, achou interessante, deu o pão de queijo, ele terminou de comer, falou, você tem o segundo pedido. O mineiro parou, pensou um pouco, falou, eu quero outro pão de queijo. O gênio deu o pão de queijo, ele comeu. Terminou, o gênio falou, você tem agora o último pedido, pensa bem o que é que você quer, porque é o último e terminando aqui eu vou embora, você vai esfregar a vida toda, eu não vou sair mais daí de dentro. O que é que você quer? Ele parou, posso pensar um pouco? Falei, pode sim. Parou, pensou. Eu quero voltar para casa. Aí ele voltou para casa. O gênio ficou tão curioso com aquilo, que ele foi atrás do cara. Achou aquele mineiro de novo, falou, cara, eu nunca vi um negócio desse. Milhares de pessoas já me encontraram, já esfregaram a lâmpada, já fizeram seus pedidos, mas você foi o cara mais estranho que eu já vi na minha vida. O que é que você, o primeiro pedido você fez um pão de queijo, o segundo pedido você fez, o segundo pão de queijo você pediu, e no terceiro pedido você pediu para voltar para casa. Geralmente o pessoal me pede para ser rico, me pede milhares de coisas, mas por que que no último pedido você pediu para voltar para casa? Ele baixou a cabeça e respondeu, eu fiquei com vergonha de pedir o terceiro pão de queijo. Irmãos, vamos ler o nosso texto? Mateus capítulo 8. E antes de ler esse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Com certeza que ninguém acredita em gênio de lâmpada, mas todos nós acreditamos aqui em Deus, um Deus que responde a oração. Se Deus chegasse hoje para você e descesse com papel e caneta e falasse, faça 3 pedidos. Queria que você pensasse nisso agora. O que é que você colocaria nesse papel? Quais pedidos você escreveria nesse papel? Pense nisso. E aí, Vitor? 3 pedidos. Aqui, ó, você vai receber. Só escrever, me devolver o papel que eu vou responder. Fazer isso hoje à noite, né? Mateus capítulo 8. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém?
Existe uma palavrinha que a gente costuma ouvir bastante, principalmente nos últimos anos aí, que é a palavra cosmovisão, que nada mais é a maneira como alguém percebe, interpreta a vida, as coisas que lhe acontecem. É por isso que existem divergência política, administrativa, pessoas pensam de maneiras diferentes. E quando a gente começa a olhar essa questão da cosmovisão, a maneira como você enxerga a vida, todo mundo tem uma, a gente percebe que a nossa criação influencia isso, onde nós moramos, a maneira como nós fomos criados, todas essas coisas acabam determinando a maneira como a gente enxerga a vida. Mas também os nossos acontecimentos particulares, as coisas que nos afetam, pessoas que passam pela mesma situação, no mesmo ambiente, envolto na mesma situação, acabam tendo leituras diferentes e perspectivas diferentes da vida. Eu conheço duas moças irmãs, elas estavam por volta da pré-adolescência, os pais se separaram. E interessante que uma delas ficou traumatizada com aquilo. E ela falava, eu nunca vou me casar. Eu não quero casar. Ela cresceu sempre falando isso. Eu não preciso de homem, eu não preciso de casamento, eu não preciso dessas coisas. Mas a sua irmã, que viveu a mesma coisa com ela, tinha um outro discurso. Ela falava, eu quero casar. Não é porque o casamento da minha mãe não deu certo que eu vou deixar de sonhar com isso. Eu quero casar. Eu tenho exemplos dentro da minha família de casamentos que deram certo. Então, eu acho interessante isso, porque pessoas que passam por coisas duras na vida têm a tendência de olhar a vida com muita dureza também. Pessoas que são duras e amargas porque a vida foi assim com elas. Mas o que me admira são pessoas que agem justamente o contrário. Apesar das lutas, apesar das dores que passaram durante toda a sua vida, eles conseguem olhar e fazer uma leitura diferente das coisas. E esse homem leproso é uma dessas pessoas que eu olho, observo, analiso a vida e acabo aprendendo muita coisa interessante. Como a maneira daquele homem permaneceu íntegra na sua forma de observar as coisas. E eu queria nessa noite falar sobre algumas coisas que me chamam a atenção na vida desse homem leproso. Quando se fala algumas coisas, né, já sabe, o sermão presbiteriano são 3 coisas na verdade, né? Primeiro, segundo, terceiro ponto. Mas 3 coisas me chamam a atenção nesse texto, na vida desse homem. E eu queria que vocês olhassem novamente no verso 1. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. Verso 2. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Primeira coisa que me chama a atenção nesse leproso é a sua consciência a respeito de Cristo. Esse homem leproso, ele tem uma consciência a respeito de Cristo que é algo admirável. Jesus havia terminado de proferir o sermão na montanha, desceu daquele local, e quando ele chega ali embaixo, no pé da montanha, um leproso se aproxima. E o texto diz que esse leproso chegou, se aproximou de Jesus e o adorou. Veja novamente no verso 2. Esse com o leproso, tendo se aproximado, adorou. Essa palavra adorou é uma palavra grega, proskinei, que é a mesma palavra que Satanás usa quando ele tenta Jesus. Quando ele fala, se prostrado de adorares, é essa mesma palavra. É uma prostração que quem faz isso diante de alguém, ele está se colocando em submissão, como servo, como alguém que depende, respeita, e que tem toda a sua vida na palma da mão dessa pessoa. Ele se prostrou diante de Jesus. Aquele leproso sabia quem era Cristo. Ele tinha consciência de quem de fato era Jesus. Mas o texto continua dizendo que ele se prostrou e chamou Jesus de Senhor. A palavra Senhor no hebraico é a palavra Adonai.
E a tradução é a palavra Kyrios, que a gente tanto ouve em pregações. Que Kyrios quer dizer Senhor. E tem praticamente o mesmo peso, tanto no grego quanto no hebraico. Aquele que tem o controle total de algo, aquele que está em posição superior, aquele que tem uma pessoa ou coisa, aquele que uma pessoa ou coisa pertence. Ou seja, quando alguém chamava a outra pessoa de Kyrios, geralmente os imperadores eram chamados assim, de senhores. Aquele que se portava dessa maneira estava dizendo: esse com quem eu falo é o dono da minha vida. Ele tem poder de me manter vivo ou não. Ele pode mudar toda a minha situação se ele quiser. Então, duas pessoas de igual para igual, elas não se chamariam uma outra de Kyrios, de Senhor. Mas alguém que estava em extrema posição, em evidência, que tinha poder e controle em suas mãos, era chamado de Kyrios. E normalmente os imperadores eram chamados assim, os grandes homens daquela época. E esse homem leproso chega diante de Jesus, se prostra em adoração e chama Jesus de Senhor. Ele tinha plena consciência de quem era Cristo. Era como se ele estivesse falando: Jesus, eu sei quem tu és. Tu és o filho de Davi. Tu és aquele que os profetas vinham anunciando. As coisas que você vem fazendo entre nós, no meio do povo judeu, da evidência de que você é da parte de Deus. Então eu me coloco diante de ti como um servo e te chamo de Senhor, porque assim tu és sobre a minha vida. Aquele homem tinha consciência a respeito de Cristo. A grande questão que eu olho nesse texto é que a maneira como nós nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus, revela qual o conhecimento que nós temos a respeito de Cristo. E conhecer a Jesus não é um conhecimento meramente cognitivo, de saber quem Ele é, a sua história, a sua vida, a sua obra redentora. Nesse tipo de conhecimento que esse leproso demonstra. É um conhecimento de quem realmente está profundamente comprometido com Jesus. Tiago, capítulo 2, verso 19, fala a respeito disso. Pessoas que dizem que conhecem a Cristo, mas não cumprem a sua palavra. E Tiago fala: você diz que conhece a Jesus? Ok, beleza. Vou te falar uma coisa: até os demônios conhecem e tremem diante dele. É muito fácil nós passarmos anos e anos na igreja sem conhecer de fato Jesus. Uma das conversas que mais me impactou foi com um colega meu que eu encontrei em outra cidade, depois de muitos anos sem vê-lo. Um jovem que nasceu, foi criado na igreja, filho de liderança, tocando no louvor da igreja, no grupo de música, vários encontros de banda, eu acabava encontrando com ele, a gente conversava bastante. E eu encontrei esse rapaz e comecei a conversar com ele, perguntei: cara, como é que você está? Não, ele, estou bem, faculdade está indo bem, estou acabando agora, já estou empregado, as coisas estão indo bem. E igreja, você está frequentando alguma igreja, você está congregando em algum lugar? Ele falou: Neilon, não, cara, não achei igreja aqui e tal. Falei: cara, uma cidade tão grande assim, não conseguiu achar uma igreja? Ele: pois é e tal. E em casa, como é que tá? Você está lendo a Bíblia, está orando? Ele: também não, Neilon, não tenho lido a Bíblia, não tenho orado. E eu comecei a conversar com ele, falei: cara, mas por que e tal? E aquele jovem me falou algo que me deixou sem chão naquele momento. Ele falou: Neilon, cara, eu queria abrir meu coração para você, velho. Eu fui criado na igreja, meu pai é liderança dentro da igreja, cresci tocando na igreja, conheço o evangelho. Ele falou: Neilon, mas eu nunca tive um encontro real com Jesus.
Aquilo me deixou sem chão. Eu acho que se ele tivesse falado assim, né, eu não sou um traficante, eu teria ficado menos chocado. Porque era alguém que eu não esperava ouvir aquilo. Ele falou, Nele, eu nunca tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu vejo isso acontecer com as pessoas desde criança. Conversão, Deus fazendo milagres, Deus operando coisas maravilhosas, mas eu nunca tive uma experiência verdadeira com Jesus. Eu não conheço Jesus, Nilo. Eu fiquei pasmo na hora, eu falei, cara, eu tô sem chão, velho, nunca esperava ouvir isso de você. Ele falou, Nilo, pois é, cara. Essa é a verdade. E essa é a verdade de muita gente dentro da igreja. Que sabe, ouve falar, conhece as doutrinas, foi batizado, toma a Santa Ceia todo domingo, mas não conhece Jesus. Não tem consciência verdadeira de quem é Jesus. Isso é muito sério. Certa vez um professor meu do seminário falou que ele fez uma pregação no domingo, um sermão evangelístico, e terminou o sermão, ele fez um apelo, algumas pessoas foram à frente, e depois uma pessoa o procurou para entregar a sua vida a Jesus. Sabe quem era essa pessoa? Um diácono. Falou, hoje eu compreendi o Evangelho. Hoje eu entendi, pastor, que Jesus não é o dono da minha vida. Que Ele não é o Senhor da minha vida. Eu não conhecia Jesus. Isso é muito sério, irmãos. A gente sabe que só Deus pode separar o joio do trigo. Mas existem pessoas que passam anos na igreja e a gente fica assim, cara, não é possível. Eu acho que não é crente, eu acho que não entendeu o Evangelho ainda. A vida não sai do canto. Não existem frutos, não existe evidência que de fato foi alcançado pela graça. Mas esse homem leproso me chama muito a atenção, porque ele demonstra uma consciência muito clara a respeito de quem é Cristo. Não só na maneira como ele fala, mas na maneira como ele se porta diante de Jesus. Você de fato conhece Jesus? Você de fato sabe quem Ele é? Segundo lugar, segunda coisa que me chama a atenção nesse leproso é a sua consciência a respeito de si mesmo. Primeiro, a sua consciência a respeito de Cristo. Em segundo lugar, a sua consciência a respeito de si mesmo. Verso 2 ainda. Esse com o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, o Senhor pode mudar a minha história. Consciência a respeito de si mesmo. Ou seja, ele sabia que ele era um mero servo, que era alguém que não poderia exigir nada de Jesus. Senhor, se o Senhor tiver afim, se não for incomodar, o Senhor pode me tirar dessa situação. Nós temos visto um relacionamento com Deus doente nos nossos dias. Pessoas que acreditam que são capazes de dar ordem a Deus. Certamente você já viu aquela palavra, determina. Determina, porque se você determina, você é capaz de mover o mundo espiritual ao seu favor. Então você determina, né? Bate o pé no chão com força, fala, eu determino que eu vou vencer essa situação. Eu determino que Deus vai me dar uma casa nova. Eu determino que Deus vai fazer isso e aquilo. Certa vez um pastor de televisão, ele falou isso com a sua igreja. Irmãos, orem com fé. Orem com fé, porque se você orar com fé, Deus vai te responder, nem que Ele não queira. As pessoas têm aprendido isso. Você, quem manda na sua empresa? Quem dá a palavra?
É você ou são as pessoas que trabalham para você? Tem gente invertendo a coisa, querendo tratar Deus como servo e a gente como Senhor. Eu termino, Deus, eu não aceito isso. E esquece da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aquele homem, ele tem consciência a respeito de si mesmo. Ele fala, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Nós não podemos ordenar nada a Deus. Nós não podemos arrancar nada de Deus. Só que a gente é tão esperto que parece que a gente aprende outras formas de arrancar as coisas de Deus. Um colega meu, conversando comigo, disse que estava assistindo um culto, né, de televisão. Irmãos, cuidado com esses pastores de televisão. E aquele pastor disse o seguinte: irmãos, quando eu era criança, eu era o mais novo de casa. E todas as vezes que os meus irmãos iam pedir dinheiro para o meu pai negava. Eles chegavam assim, pai, me dá dinheiro? Não, tenho não, posso dar não. O dinheiro que eu tenho aqui é para fazer umas coisas e tal. O outro chegava, pai, me dá dinheiro, me dá R$5. Não posso não, tal. Só que eu chegava de outra forma. Eu sentava no colo do meu pai, começava a passar a mão na barba dele. Falava, pai, o senhor está com uma barba bonita, pai. Ele olhava assim, que é isso, menino? Besteira. Pai, o senhor é o melhor pai do mundo. E eu começava a elogiar meu pai. Quando ele já estava cheio para explodir, eu falava, pai, me dá R$5. Aí meu pai, toma, pega esse dinheiro aí e sai. E aquele pastor concluiu dizendo, entendeu, irmãos? Quando você for pedir alguma coisa a Deus, comece a elogiar a Deus. Começa a falar bem para Deus. Irmãos, isso funciona com você que é pai, que é mãe. Mesmo sabendo que o menino está com treta, que ali aquela conversa toda é só para poder arrancar alguma coisa de você, você acaba cedendo no final. Mas com Deus a gente não consegue fazer isso. Precisamos entender quem nós somos. E criança é espetacular, como criança sabe conseguir as coisas. Quando era menor, lá em casa são 3 irmãos, alguns já sabem aqui. Eu tenho um irmão gêmeo, João Marcos, e o irmão mais novo, né, 4 anos mais novo, Dalon. E a gente pirraçava muito o nosso irmão mais novo. E um dia a gente estava na sala assistindo televisão, e meu outro irmão, né, o gêmeo, pirraçando meu irmão mais novo. Passando a mão no ouvido dele, batendo na cabeça dele. E meu irmão gritando, pai, João está me pirraçando. Meu pai da cozinha, João Marcos, bora parar com isso aí, porque se eu for aí eu lhe bato. E ele não parava. Toda hora da longa. Pai, João continuou me pirraçando. João Marcos, se eu for aí, eu já vou com o currião na mão, já vou com o cinto na mão para lhe dar nas costas. E aí meu irmão não parou. E meu pai, apesar de ser pai, sempre teve dificuldade de distinguir os filhos. Meu pai veio da cozinha com o currião na mão, mas me pegou pelo braço e me deu uma surra daquelas. Só que eu fiquei tão indignado, falei, rapaz, como é que não conhece o filho? Eu falei, nem vou chorar de raiva. Aí quando ele terminou de bater, que ele olhou para minha cara e falou, meu Deus do céu, ô Nedo, me perdoa, me perdoa. Aí pegou o João, deu uma surra dobrada, né? Mas eu falei, cara, esse trem vai dar certo para mim. Aí e ele toda hora me pedia perdão, né? E eu fingindo assim que eu sabia que não foi querendo, né? Aí eu chegava para ele, pai, dá R$5 aí, pai. Aí pai ficava assim, toma nele. Passei uma semana chantageando meu pai. Ele com dor na consciência, eu sabendo disso. E era dessa maneira que eu estava conseguindo dinheiro do meu pai. A gente tenta fazer isso com Deus também. E quando a gente tenta manipular Deus, a gente esquece que nós somos servos. Que nós não podemos arrancar as coisas de Deus.
Quantas vezes a nossa vida correta a gente quer usar sabe? Ó Deus, estou fazendo tudo certo. Não vai me abençoar não, é? Aqui, ó, não dava dízimo, voltei a dar dízimo, tal, agora o trem está apertando aqui em casa. E aí, ó, vou parar de dar dízimo, né? A gente não fala isso, mas no fundo é o que a gente pensa. Uma série de argumentos, a maneira como a gente começa a se portar diante de Deus. Irmãos, quem aqui nunca ficou com raiva de Deus porque Deus não respondeu uma oração? Será que foi só eu? Muitas vezes já fiquei com raiva de Deus, falar, Deus, não é possível, Deus. Quantos anos eu estou orando por isso e o Senhor não me atende? Mas o problema, irmãos, é que quando a gente se afasta de Deus, quando a gente perde de vista quem é Cristo, a gente também perde de vista quem nós somos. Porque a nossa aproximação de Deus é que nos faz ver quem nós somos. E quando a gente percebe a nossa insignificância, quando nós percebemos que nós não somos nada, e nem ninguém, para poder dar ordem, exigir algo de Deus, a gente começa a se colocar no nosso lugar. É isso que acontece. Fala assim, Deus, eu queria tanto, Deus, mas o Senhor o Senhor é que manda. O Senhor é que manda. Alguns anos atrás, eu orando para que Deus curasse a minha mãe estava com problema renal, está ainda, né? Problema renal muito sério. E eu comecei a orar, falei, Deus, minha mãe desgastou a vida dela pelo Evangelho, recebendo gente em casa, aconselhando, discipulando. E eu comecei a falar o porquê que Deus tinha que curar minha mãe. E no meio da oração, o Espírito Santo falou de forma muito clara comigo, se eu curar sua mãe, vai ser por graça e misericórdia. Nós não somos merecedores, irmãos. E esse leproso não aparece como alguém revoltado com a vida, exigindo cura, não. Ele fala, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Como nós temos nos comportado diante de Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente percebe a nossa insignificância. Não é assim nos nossos relacionamentos? Às vezes você conhece alguém, você trata aquela pessoa de uma forma, né? Alguém chega e fala, rapaz, sabe quem é aquele senhor ali? Não, quem é? Fulano de tal. Falou, rapaz, ali é fulano de tal. O tratamento já muda. Porque a gente sabe quem é a pessoa. Então saber quem Deus é, do seu poder, da sua soberania, tem que fazer a mesma coisa conosco. De entender que nós somos servos dele. Que nós não podemos exigir nada do nosso Deus. Amém? Terceiro e último lugar, a terceira coisa que me chama a atenção na vida desse leproso é a sua consciência a respeito da sua situação. Primeiro, a consciência a respeito de Cristo. Segundo, a consciência a respeito de si mesmo. Em terceiro lugar, a respeito da sua situação. Verso 2, parte B aí. Dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Irmãos, a lepra era uma doença terrível. A lepra era associada a uma doença como punição de Deus por conta do pecado. O rei Uzias, quando ele entra no templo para poder sacrificar, algo que só os sacerdotes poderiam fazer, Deus fere Uzias de lepra. Arão e Miriam, quando eles se rebelam contra Moisés, Deus fere os dois com lepra. É obrigado Moisés depois orar e pedir para que Deus curasse. O homem que era ferido de lepra, a mulher que era cometida com lepra, tinha que se retirar da cidade, não podia viver com as pessoas, tinha o canto deles, o espaço deles. Se tornava alguém totalmente marginalizado da sociedade. Não poderia mais abraçar os filhos. Tinha que dar tchau para os filhos de longe, com o coração cortando, porque não poderia se aproximar e dar um abraço na esposa. Mas também a lepra tornava o homem impuro cerimonialmente. Ele não poderia entrar no templo para poder adorar a Deus. Irmãos, esse homem pede o quê? Cura ou purificação? Purificação.
Isso tem um sentido muito forte, irmãos. Aquele homem que passou boa parte da sua vida sofrendo. A rejeição, a distância, a frieza. Chega diante de Deus, ele não pede: Deus, me cura porque eu quero fazer isso e aquilo. Deus, me cura por causa dos amigos que eu tinha. Eu quero voltar a ter os meus vínculos de amizade. Quero voltar a frequentar aquela lanchonete. Quero jogar bola com os meus amigos. Ele fala: Senhor, eu quero purificação. E no momento em que ele diz que ele quer purificação, aquele homem está dizendo: Senhor, eu estou com saudade de ir para o templo adorar. A pior coisa que me aconteceu com essa doença foi não poder adorar ao Senhor, oferecer meu sacrifício a Ti. E eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais isso. A vida espiritual daquele homem havia sido barrada por conta da sua doença, por conta da lepra. Ele queria muito mais que cura. Ele queria a relação com Deus restabelecida. Ou seja, irmãos, havia uma doença por trás da doença. E aquele homem procura uma cura por trás da cura. Em vez de pedir cura, ele pede purificação. Eu quero voltar a ser limpo para poder estar diante do nosso Deus. Para adorar o nosso Deus. Irmãos, isso para mim me esmaga, sabe? Por um motivo muito simples. Quantas vezes a nossa vida espiritual é prioridade para nós? A gente pede sempre cura, dinheiro, saúde. E poucas vezes, pouquíssimas vezes, espiritualidade verdadeira com Deus. As nossas orações, assim, a gente começa: Senhor, obrigado por esse dia, tal, perdão pelos meus pecados, tal, aí puxa a lista de pedidos, assim, que dá 6 metros. Pedir de perdão é só para poder, assim, não, eu vou pedir perdão aqui porque fica feio, né? Vim pedir coisa a Deus e não pedir perdão pelas coisas que eu fiz durante o dia. Mas o que eu quero é essa lista de pedido respondida. E aquele homem leproso, quando chega diante de Jesus, ele não coloca uma lista de pedidos. Ele só fala assim: Deus, Jesus, me purifica. Restaura a minha comunhão com Deus. Lembra daquela história boba que eu contei no início do sermão? Do mineiro que pediu 2 pães de queijo e ficou com vergonha de pedir o terceiro? Falei para você pensar em algo. Se você tivesse a oportunidade de fazer 3 pedidos a Deus hoje. Pergunta simples: a tua vida espiritual estava nessa lista? Você colocou nessa lista assim: Deus, eu quero abandonar o meu pecado. Deus, eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero parar de tratar minha esposa e meus filhos com tanta grosseria. Eu quero deixar de ser uma esposa indiferente. Deus, a minha vida espiritual está acabada. Eu passo meses sem ler a Bíblia. Eu passo semanas sem me ajoelhar diante da Tua presença. Irmãos, e quando a nossa relação com Deus está acabada, todo o nosso relacionamento vai indo pelo ralo. Porque quem não se relaciona bem com Deus, não se relaciona bem com as pessoas também não. E aquele homem doente fala: Deus, eu quero minha relação contigo de volta. E por que é que a gente deseja tão pouco isso? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode colocar as nossas necessidades diante de Deus. De falar assim: Deus, eu quero trocar esse sofá velho que eu tenho aqui em casa, mas glória a Deus, porque tem ainda. Mas o Senhor me abençoar, vai ser muito bom. Deus, eu quero trocar de carro. Deus, eu quero ser curado desse bico de papagaio aqui, que eu quero andar com os meus filhos, correr com o cachorro aí, não posso. Não tem problema pedir isso a Deus. O problema é que a gente só pede isso.
A gente só pede isso. Enquanto a vida espiritual está acabada, está o bagaço. Mas os nossos olhos só estão voltados para as questões materiais da nossa vida. Precisamos pedir purificação ao nosso Deus. Restauração do nosso coração diante dele. Pedir, Deus, me dá de novo fervor para estar na tua presença. Porque quando eu venho para a igreja, eu venho para minha mulher não ficar falando semana toda que eu não fui na igreja. Eu quero desejar estar aqui. Eu quero ter sede de santidade. Eu quero olhar para a minha vida e falar assim, Deus, eu quero vencer isso, isso e isso. Porque tem anos que eu não consigo superar essas dificuldades. Eu quero purificação. Eu garanto, irmãos, se a gente passar um mês só pedindo santidade a Deus, parar de pedir para passar em concurso, parar de pedir prosperidade, isso, aquilo, Deus vai continuar dando, você vai continuar comendo e sobrevivendo. Nós precisamos pedir a Deus para que transforme o nosso caráter. E essa é a cosmovisão de um leproso. Um homem que tinha tudo para enxergar tudo errado. De fazer o pedido todo errado. Fala, Deus, me santifica, porque eu quero voltar para o templo adorar o Senhor. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ninguém poderia tocar no leproso. Por mais que ele não se tornasse um leproso também, ele ficava impuro e não poderia entrar no templo durante um período. E Jesus faz o que ninguém poderia fazer ali. E o inverso acontece. Ao invés do toque de Jesus tornar Jesus impuro, o toque de Jesus transformou a vida daquele homem e tornou aquele homem impuro. E é isso que acontece, irmãos, quando Cristo de fato toca nas nossas vidas. Ele não se contamina com o nosso pecado. O contrário acontece, nós somos santificados por Ele. E naquele momento, aquele homem teve 3 desejos, ele pediu um só, e ele teve 3 desejos atendidos. Ele teve a sua relação com Deus restabelecida, a sua relação com a sociedade, e ainda foi curado fisicamente. Se Deus nos curar espiritualmente, nós vamos receber muito mais do que nós estamos pedindo. Quantos relacionamentos adoecidos dentro da igreja? Não se fala por causa de uma besteira. Pessoas que, apesar de colocar o dízimo, de adorar o Senhor, têm tido o seu culto rejeitado pela falta de perdão. Só um toque verdadeiro de Jesus pode trazer purificação para as nossas vidas. Queria que a gente orasse nesse momento. Curva tua cabeça. Certamente você já identificou o que é que precisa de purificação na tua vida. Queria que você tivesse esse tempo de oração a Deus. Falar assim, Deus, nesse momento eu não quero pedir nada a não ser santificação. Quero pedir mudança de vida, eu quero pedir mudança de caráter. Eu passo tanto tempo pedindo outras coisas, esqueço minha relação contigo está tão ruim. Mas peça a Deus para que Ele te santifique, para que Ele faça uma obra extraordinária na tua vida.